Eu acredito no Galão da Massa. Contagem regressiva para a liderança do Campeonato Brasileiro. É o canal do Cereto no YouTube. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Eu participei ontem de uma live muito bacana na web Rádio Galo, com o Beto Guerra, com o Eduardo Guerra e todo o pessoal da torcida do Galo, do Galão da Massa, a torcida em peso, participando também do canal do Cereto, e eu prometi, a promessa é dívida. Todo dia vai ter material do Galo aqui no canal do Cereto, Galão da Massa, contagem regressiva para a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo joga agora no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Bahia, já está praticamente classificado, venceu o primeiro jogo. Tem que tomar cuidado, claro, tem que respeitar o time do Bahia, mas está muito bem encaminhada a classificação do Galo para a próxima fase da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o Galo vai jogar contra o Juventude no final de semana em Caxias do Sul. Depois vai pegar o Palmeiras, o confronto direto, o jogo no Mineirão. Ou seja, se vencer os dois jogos, o Galo vai ser o líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que em outro confronto direto, o Galo venceu o Flamengo, por exemplo, já nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São os três times que vão disputar o título brasileiro, né? O Galo, o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras, no final de semana, vai jogar contra o Fortaleza. O jogo é em São Paulo, mas é um jogo muito enroscado para o Palmeiras. O Fortaleza é um dos melhores times da competição. O Galo tem tudo para vencer o Juventude e vai jogar o confronto direto contra o Palmeiras. Eu acredito no Galo, líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a 2 rodadas a contagem é regressiva. Até porque o time está encaixado, o time está afinado, o time está jogando por música, um belíssimo trabalho do técnico Cuca, são 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Não tem essa história de Hulk dependência, porque não depende só do Hulk. Mostrou isso contra o Atlético Paranaense, na vitória pelo placar de 2-0, que tem outras opções. Mas é claro que o Hulk faz muito a diferença, até pelos números dele na temporada. São 16 gols em 35 jogos. É um jogador absolutamente espetacular. Mas não depende só do Hulk. O Galo tem outras opções, por exemplo, o Nátio Fernandes, que é um jogador muito acima da média, entre outros jogadores. Eu acredito no Galão da Massa, líder do Campeonato Brasileiro, tem tudo também para se classificar na Copa do Brasil, e depois tem um jogo muito complicado contra o River Plate pela Libertadores, um jogo muito pesado, mas se o Galo tem que respeitar o River Plate também tem que respeitar e muito o Galo, porque ninguém gostaria de pegar o Galo, se é verdade que ninguém gostaria de pegar o River Plate nessa fase da Libertadores, no mata-mata, porque o River Plate é super campeão da Libertadores, também ninguém gostaria de pegar o Galo, que já tirou o Boca, que é um dos bichos papões da Libertadores. E agora, por que não? Eu acredito, vai tirar também o River Plate na Libertadores. E o Silvinho, trocando de time, de Galo para o Corinthians, o Silvinho ganha sobrevida até o clássico contra o Santos. O Silvinho muito pressionado no Corinthians, tá balançando, balança, mas por enquanto não cai. O Corinthians tomou um vareio de bola do Flamengo no domingo, na Neoquímica Arena. O aproveitamento do Silvinho na Neoquímica Arena é péssimo, apenas uma vitória, 5 derrotas na Neoquímica Arena, 20% de aproveitamento, é o técnico com pior aproveitamento da história do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Só que por que ele ganha sobrevida até o clássico contra o Santos? Porque a direção do Corinthians entende que agora vai voltar, vai estrear o Juliano. O Juliano deve ser a novidade no jogo contra o Santos. E o Renato Augusto, jogador que foi contratado, vai fazer a reestreia daqui, no máximo daqui a 2 jogos. Provavelmente o Renato Augusto deve jogar contra o Ceará na outra rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria entende que agora é a hora de dar um pouco de tempo para o Silvinho tentar acertar o time com esses reforços, né? Principalmente com o Juliano, que deve jogar contra o Santos, e depois com o Renato Augusto, e quem sabe com o Roger Guedes, se o Roger Guedes de fato for contratado. O fato é que, se não conseguir vencer o Santos, ou se perder para o Santos, dificilmente o Silvinho vai continuar como técnico do Corinthians, porque a pressão para demiti-lo já é muito grande. O Corinthians precisa de um técnico cascudo,
Corinthians não pode ter um estagiário. E o Silvinho é um técnico que não tem currículo, né? Ele era auxiliar técnico, ele foi auxiliar técnico do Tite durante muito tempo, foi auxiliar técnico do Mantini, que é o campeão com a Itália, foi campeão na Itália, né? Campeão com a seleção italiana, é o técnico da seleção italiana, mas ele não tem experiência como treinador. Foi apenas 11 jogos, tem apenas no currículo um trabalho de 11 jogos à frente do Lyon da França e foi demitido do Lyon da França. Então o Corinthians precisa de um técnico mais experiente, de um técnico mais cascudo, inclusive para conseguir fazer o time jogar com esses jogadores que foram contratados, com o Renato Augusto e também com o Giuliano. Um técnico cascudo, como por exemplo é o Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians. A gente muda para o Cruzeiro. O Luxemburgo é o técnico cascudo que o Cruzeiro precisa. Esse é o técnico cascudo que o Cruzeiro precisa. É um técnico de currículo, é um técnico de peso, é um técnico que tem títulos, é um técnico que tem condições de livrar o Cruzeiro. Primeiro, da situação vexatória pela qual está passando o Cruzeiro. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e tentar ainda uma campanha de recuperação, porque não, tem muito campeonato pela frente, para tentar levar o Cruzeiro de volta para a primeira divisão. O Cruzeiro, pelo segundo ano seguido, se não conseguir voltar para a primeira divisão, seria muito ruim, né? Seria muito ruim. E o Vanderlei está muito certo em fazer uma exigência para a direção do Cruzeiro para pagar os salários que estão atrasados. Porque, dessa maneira, ele já chega ganhando o grupo, fazendo essa exigência. É o mínimo que se pode ter o salário em dia. Não tem cabimento você trabalhar e você não receber no final do mês o salário em dia. O Vanderlei Luxemburgo é o técnico ideal para o Cruzeiro. Já tem história no Cruzeiro, é muito vitorioso, é super vitorioso. Há quem diga, de uma maneira muito maldosa, que o Luxemburgo é um técnico ultrapassado. Eu não concordo. Eu acho que o Luxemburgo é um dos melhores técnicos do Brasil. Aliás, um dos melhores técnicos que eu vi trabalhar ali como repórter. É um técnico que tem muita bagagem e tem muito ainda a fazer pelo futebol brasileiro. E tem muita, acima de tudo, o Luxemburgo é um técnico muito corajoso, porque, de novo, assumir essa bucha, assim como ele assumiu com o Vasco, infelizmente ele não conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento, mas a situação do Vasco já era muito complicada, e outra vez ele pega uma bucha de canhão, ele pega um abacaxi, dessa vez o Cruzeiro, mas eu tenho certeza que agora o Luxemburgo vai ser muito bem sucedido no comando do Cruzeiro. E acabou a brincadeira para o Borja no Palmeiras. O Borja será reforço do Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Felipão pediu a contratação do Borja. Na verdade, o Palmeiras queria a contratação do Luiz Adriano, mas não houve o acerto financeiro do Luiz Adriano com o Grêmio. Então, o Borja vai ser jogador do Grêmio. O Borja já está, inclusive, em Porto Alegre. Ele foi contratado pelo Palmeiras, e o Palmeiras gastou uma grana muito alta para contratar o Borja, algo em torno de 40 milhões de reais. O dinheiro da patrocinadora, o dinheiro da Crefisa. E agora o Palmeiras quer negociar o Borja para recuperar esse investimento. Vai ser difícil recuperar esse investimento. O acordo com o Grêmio é o seguinte: o Borja vai jogar emprestado no Grêmio e o Grêmio vai pagar os salários do Borja e ainda vai pagar 6 milhões de reais por esse empréstimo até o final de 2022. De qualquer maneira, fica a vitrine, né? O Grêmio usa a vitrine, o Borja veste a camisa do Grêmio, para quem sabe o Palmeiras vai tentar no futuro uma negociação para tentar recuperar o investimento. Eu acho que o Palmeiras deveria ter aproveitado o Borja no time principal, porque o Borja é melhor do que o Daverson, por exemplo. Tem o Luiz Adriano, claro, o Luiz Adriano é um excelente centroavante, mas eu acho que o Borja poderia ter sido aproveitado pelo time do Palmeiras. Será que no Grêmio? No Grêmio, provavelmente, ele vai ser o titular, se bem que tem o Diego Souza. Mas aí, será que pode jogar Diego Souza e Borja no mesmo time? É um problema para o Felipão. Aliás, de centroavante, o Grêmio tem o Diego Souza,
tem o Churin, tem o Ricardinho e agora tem o Borja, o Ricardinho das categorias de base. O Grêmio que está numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, uma vitória apenas, 4 empates e 7 derrotas. O Grêmio está na vice-lanterna da competição, mas com o Borja acabou a brincadeira. O Grêmio vai sair dessa situação. E para fechar esse vídeo aqui no canal do Cereto, quero falar um pouco da seleção brasileira, da seleção olímpica. A seleção olímpica que está classificada para a final da Olimpíada, vai tentar o bicampeonato, vai tentar novamente a medalha de ouro, conseguiu a classificação na disputa dos pênaltis contra o México. É uma seleção que, no papel, é uma belíssima seleção, mas até agora não tem jogado muito bem, não. Né? Não tem convencido a seleção do técnico André Jardine. Mas tem jogadores ali que podem ser observados para a seleção principal. O Guilherme Arana, lateral esquerdo, eu acho que deveria ser o titular da seleção principal, porque ele é melhor do que o Alexandro, ele é melhor, por exemplo, do que o Renan Lodge, ele está fazendo já há 2 temporadas, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil, fez isso, foi o melhor lateral esquerdo do Brasil, jogando pelo Galo ano passado, e está jogando de novo uma bola redondíssima, o Guilherme Arana, acho que deveria ser o titular. E o Bruno Guimarães é um jogador que também tem que ser olhado com muito carinho. É claro que o Casemiro é o primeiro volante da seleção, na seleção principal. O segundo volante pode ser o Gerson, pode ser o Bruno Guimarães. O Tite pode fazer um meio de campo com o Casemiro, com o Bruno Guimarães e com o Gerson. Eu acho que é um jogador também que tem que ser observado com muito carinho. São os 2 jogadores que mais me chamam a atenção nessa seleção olímpica, que vai tentar mais uma vez a medalha de ouro para o Brasil na Olimpíada. Gostaram? Participe do canal do Cereto no YouTube, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like, espalhe a notícia para os amigos. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária aqui no canal do Cereto.